gravação. Tem que ser assim, senão não vai, né? Pois bem, então hoje vamos dar continuidade fazendo a leitura, continuando a leitura do texto. Vou reduzir aqui. Se não, esse sim. Pois bem, então qualquer coisa vocês vão falando aí, tá? Tô deixando aqui a tela dividida. Vamos aos silogismos, né? Então vou refazer essa leitura. A gente já tinha começado um pouco essa parte, mas vou começar como se não tivéssemos visto, tá bom? Então vamos lá. Então Aristóteles escreveu pelo menos 6 livros tratando especificamente de lógica, agrupados posteriormente com o nome de órgão. Ao analisar os argumentos matemáticos, ele pôde definir as regras básicas de argumentação lógica, e vamos chamar de silogismos ou deduções. As sentenças consideradas por Aristóteles eram da forma sujeito-predicado, ligados pelo verbo ser. Sujeito-predicado ligados pelo verbo ser. Conjugado conforme o caso. Vamos ver que isso é o que estrutura o que ele chama de figuras, né? Então, as figuras aristotélicas elas se baseiam exatamente nisso, no sujeito predicado e no verbo conjugado de acordo com o caso. Tanto o sujeito quanto o predicado da sentença eram chamados de termos. O sujeito e o predicado são termos da sentença. Estes podem ser termos universais, se forem da forma todo X, ou termos particulares ou indefinidos, se apenas contiver palavras ou expressões sem uma ideia de quantidade. Se eu não tiver quantidade como todo ou algum, então eu estou sendo específico. Podem haver também os termos singulares, aqueles que nomeiam alguma coisa ou ser específico, por exemplo, o nome de uma pessoa. Estes são tratados por Aristóteles como se fossem universais, como por exemplo Sócrates. O nome do filósofo era tratado também como se fosse todo Sócrates. Conforme seja o termo, que é o sujeito da sentença, esta pode ser chamada de universal, ou particular, ou indefinida. Ele definiu uma dedução como sendo um discurso. Então vou chamar a atenção para essa definição como fiz na aula que estava sem som, né? Então temos que entender o que é um discurso, né? Então, à época, quando você faz uma definição, você está usando conhecimentos que já são comuns para definir algo novo. Então, quando eu defino dedução, usando o termo discurso, eu já sei o que é um discurso. Então, discurso é algo declarado, então, ou seja, algo falado ou escrito, né? Então, ou seja, é um texto argumentativo ou é uma oração, né? Ou seja, uma fala argumentativa. Isso seria uma dedução. Então, como sendo um discurso em que, sendo supostas certas coisas, algo diferente do que foi suposto resulta necessariamente por assim ser. O que significa isso? Né? Significa que dados A e B, ao fazer a dedução usando A e B, eu encontro C como o resultado necessário da verdade de A e de B. Né? Mas não é suficiente que A e B, não necessariamente suficiente que A e B tenham que ser verdadeiros para que o C seja verdadeiro. É possível que o C seja verdadeiro sem que A e B sejam. Né? Então, mas a argumentação ela pressupõe as duas verdades e pressupõe que a partir delas eu consigo a terceira. Né? Então, essa a definição de dedução aristotélica.
tá? Então, que fique claro o que seria, né? É um discurso no qual você se apoia em duas verdades. A princípio, são dois termos, são duas premissas, né? Considerando essas duas premissas, você tem a possibilidade de verificar a validade de de um terceiro termo. Seria ali uma proposta, né? Ou seja, uma proposição que você avalia a partir das premissas dadas. Então, a dedução é esse conjunto, essa construção da terceira verdade a partir de duas primeiras. Tá? Então, vamos seguir. Bom, essa definição não ajuda muito a entender o que ele pretendia dizer, mas uma descrição explícita de seu sistema vem a calhar. Um silogismo é uma regra de extrair uma conclusão necessária. Eu vou de novo deixar evidente o fato de que nós vamos estudar conclusões necessárias e condições suficientes, que são coisas distintas. Então é necessário algo para que, seja necessário A para que B seja verdade. Mas pode ser que B seja verdade, mesmo que A não seja. Então a validade de B pode ser sustentada por outras informações que não necessariamente A. Então a suficiência, né? A suficiência ela é uma outra indicação. Então a gente vai ver que duas afirmações elas são equivalentes se elas forem necessárias e suficientes uma para a outra. Então, ou seja, se uma for necessária para a outra, a outra for necessária para a primeira, né? Para uma. Então, ou seja, se as duas forem necessárias e suficientes. Então, se A implica em B e B implica em A e B são equivalentes. Então, essa é uma dedução que vamos fazer a seguir, que é uma dedução, é um tipo de... A equivalência de duas proposições é um tipo de dedução que se faz já tendo a estrutura primária de dedução pronta. Né? Então vamos seguir. Então, um silogismo é uma regra de extrair uma conclusão necessária a partir de duas premissas. Então essa é a definição que vocês devem ter de silogismo. Tá? Então, ou seja, se for negada a conclusão, as premissas não poderão ambas serem aceitas. Os silogismos são construídos com sentenças de um dos tipos. E aqui eu tenho 4 tipos. O primeiro tipo é todo x é y. O segundo tipo é algum x é y. O terceiro tipo, todo x é não y. E uma outra forma de dizer exatamente isso é nenhum x é y. Observa que aqui no primeiro eu tenho todo e o seu antípoda, né? Ou seja, o oposto de todo seria nenhum. Então essa terceira é exatamente a negação da primeira. Né? Está aqui uma outra forma mais evidente, né? De dizer que é a negação. A negação de todo é nenhum. Né? Então algum x nem todo. Né? Então, pois bem. Os 2 primeiros tipos de sentença são afirmativas e as 2 últimas negativas. A sentença algum x é não y é a negação de todo x é y. Eu fiz uma afirmação aqui equivocada. Né? Eu aqui tinha dito que a negação de todo é nenhum, isso é falso. Né? Então, se você afirma, né, todo pássaro é verde, aí eu vou e te digo que eu tenho um periquito amarelo. Então eu estou provando que nem todo pássaro é verde. Então, ao negar o todo, basta eu apresentar algum. Né? Então, algum x é não y. E a negação é todo x é y. E a sentença nenhum x é y é a negação de algum.
Né? Então, quando eu digo que algum elemento, não estou especificando, não é genérico, né? Então, eu estou dizendo que existe algum, a negação de existência é a não existência. Né? Então, quando eu digo que existe algo, nesse caso, eu não estou especificando a quantidade e nem estou dizendo, e nem é genérico. Né? Eu estou explicitando a existência de um elemento. Genericamente funciona dessa forma. Então, estamos dizendo que existe um elemento que satisfaz certa propriedade. Negar isso é dizer que não existe nenhum elemento que satisfaz aquela propriedade. Certo? Ou seja, não existe. Não existe, não existe. Literalmente é isso o que está sendo afirmado. Né? Durante a Idade Média, e a gente nunca sabe quando, surgiram palavras mnemônicas para a memorização de várias figuras dos modelos de silogismos. Usaram as duas primeiras vogais da palavra afirmo, A e as duas vogais da palavra nego, I, E e O, né? Para indicar cada um dos tipos de sentenças que podem compor um silogismo. Então, primeiro, o A representa todo x é y, o I, algum x é y, ou seja, são as duas afirmações. A negação de todo é algum, né? Então, todo x é não y, então nenhum x é y, certo? Algum x é não y, nem todo x é y. A forma de dizer, de usar, a gente pode, a princípio, se pegar a essa estrutura, mas depois nós vamos ver outras maneiras de dizer essas mesmas coisas. Né? Eu acho que eu prefiro fazer uma analogia usando, como fiz da última vez, usando os diagramas de Venn, né? Eu acho que fica mais simples de entender. O primeiro, todo x é y, então significa que se todo x é y, significa que se eu considerar o conjunto do x, todo elemento x que eu considerar, ele é um elemento do conjunto x grande, que é um elemento do conjunto y grande. Essa é a primeira afirmação. Né? A segunda afirmação é algum x é y. Algum x é y. Então você considera aqui x e aqui y. Então tem algum x que vai ser y. Né? Esse aqui eu acho que é afirmo. Então a segunda afirmação é o i. Estamos usando a palavra afirmo para tirar as vogais A e I, né? Que são essas afirmações aqui. E escrevemos assim: A, X, Y. Para dizer que todo X é Y. Isso aqui significa todo X é Y. E no segundo caso, temos o I, né? O I XY significa algum X é Y. Então agora vamos para os casos que são as negações. Então usamos a palavra nego. Então pego aqui o E e o O. E o E vai ser a negação de A. Vamos analisar pela...
Vamos analisar por essa estrutura aqui, né? Primeiro, ó, aqui, se eu considerar qualquer elemento de x, ele já vai ser um elemento de y, né? Então, eu quero negar isto. Eu quero negar que, ao considerar x, ele seja um elemento de y. Então, o que eu faço é considerar x e considerar y. De tal modo, considero x e considero y. De tal modo que, ao considerar um elemento de x, ele não seja um elemento de y. Né? Então, nenhum x é y. Né? Então, ou seja, eu tenho aqui a negação do A. Né? O outro seria a negação desse aqui. Né? Então, você tem... Opa. Você tem x e y. E eu estou considerando aqui que algum x não é y. Né? Então, ou seja, tem algum elemento que está em x e que não está em y. Mas não, nem todo, né? Ou seja, tem algum elemento que está... a princípio, existiria aqui um elemento x que está em x e está em y. Né? Então, nem todo elemento ele está... nem todo x está em y. Né? E aqui, esse aqui é o U, né? Esse aqui é o U. Então, essas figuras, elas talvez ajudem a lembrar o que é, né? Então, eu tenho E de xy, nenhum x é y, e o O de xy é algum x é não y. Né? Então, talvez essas estruturas tornem mais simples. Né? Então, voltando... pois bem. O silogismo envolverá sempre três termos. Nas sentenças que compõem, sendo que um termo será comum das duas premissas, o chamado termo médio, e a conclusão envolverá os termos restantes, como, por exemplo, o primeiro silogismo. Então, tenho aqui a premissa: todos os homens são animais. A segunda premissa: todos os animais são mortais. A conclusão: todos os homens são mortais. Né? A dedução seguiria a seguinte ordem. Né? Você garante que todo elemento que seja homem é animal. E você sabe que todo elemento que é animal é mortal. Então, todo elemento que for homem também é mortal. Né? A gente pode tentar fazer um registro disso da seguinte maneira. A primeira afirmação é que todo homem... Então, todo homem é animal. Então, significa que se eu quiser registrar o conjunto dos animais, eu tenho que considerar que o conjunto dos homens é um subconjunto dele. Né? Então, animais. Mas todo animal é mortal. Então, se eu quiser registrar o conjunto dos animais, eu tenho que considerar que todos eles estão dentro do conjunto dos mortais. Então, observa que todo H que eu considerar, ele é
por estrutura, um elemento de M. Então eu posso concluir que todo homem é mortal, né? Então, por construção das duas primeiras premissas, eu deduzo, por argumento, a premissa que não sabia existir, de que todos os homens são mortais, né? Essa é algo novo que surge das duas primeiras, né? Então, considero as duas primeiras premissas e delas extraio a conclusão, né? Pensando nas classes ou coleções de homens, animais e mortais, temos que necessariamente os homens formam uma subclasse dos animais que, por sua vez, formam uma subclasse dos mortais. A premissa maior é a sentença que contém como predicado, isto é, o que vem depois do verbo ser, nesse caso os animais, o que virá a ser predicado da conclusão, né? Então, a outra premissa é a premissa menor. O predicado da premissa menor é o sujeito da premissa maior e não faz parte da conclusão, né? Então, da segunda premissa. Ou seja, nesse caso, os animais, né? Então veja que os animais aqui são predicado da primeira premissa, ou seja, aquilo que se fala do homem. Na segunda premissa, ele é sujeito, é aquilo que de quem falo, né? E aqui eu tenho que na conclusão essa premissa, ela não, esse termo ele não aparece, né? Então, ou seja, eu tenho x, y, y, z. Então eu tenho x, a ideia é exatamente essa, né? Você sabe que x e y, você sabe sobre isto, x e y, e você sabe sobre y e z. A partir dessas duas verdades, você quer concluir sobre x e z. Então, usando a relação que você tem de x com y e de y com z, você quer concluir sobre x e z, né? Essa é a estrutura. O silogismo apresentado acima é chamado de AAA, ou triplo A, né? Ou seja, três sentenças que compõem que o compõem são da forma todo x é y. O nome medieval desse tipo de silogismo é Bárbara. Aristóteles obteve três figuras, ou tipos de estruturas de silogismos. E, para não ocupar muito espaço em sua exposição e para melhor visualização, vamos introduzir um pouco de notação, usando as letras A, E, I e O, como explicadas acima, definindo A como sendo todo x é y, I algum x é y, E todo x é não y, ou nenhum x é y, ou algum x é não y, ou nem todo x é y. Então, assim o silogismo Bárbara pode ser escrito como AXY, AYYZ, implicando em AXY. Aqui já usamos o símbolo. Ele usa esse símbolo aqui, mas eu vou usar outro símbolo, tá? Então, desde já, eu vou dizer que esse símbolo eu vou usar assim. Eu vou dizer que o que vem antes implica no que vem depois. Então, ou seja, a verdade do que eu digo aqui vai implicar na verdade do que eu quero dizer. Tá? Então, eu vou usar esse símbolo aqui ao invés desse símbolo. Tá? Então, continuando. Então, vamos para a primeira figura. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sempre tentar usar a estrutura de Venn, né, dos conjuntos, para deixar claro ali o que estamos fazendo, né? Então vamos para a primeira figura. A primeira figura caracteriza-se pela forma genérica dos predicados
que estão nessa estrutura aqui. Então vamos ver o que é que a primeira estrutura diz, né? Então, a primeira figura. Primeira figura. A estrutura seria YZ. Então vamos relacionar o que está acontecendo, né? Então eu sei que Y e Z estão correlacionados. Então Z é o predicado de Y por alguma analogia. X é o sujeito de Y. Então observa que aqui eu tenho o sujeito e dele eu sei um predicado. Agora eu tenho um sujeito novo, X, e dele eu tenho um predicado. Eu quero concluir que o sujeito X também tem o predicado Z. Veja que Y tem um predicado Z. Eu quero concluir que se X tiver o predicado Y, então X também tem um predicado Z. Então essa é a conclusão. Então o que temos aqui é o mesmo termo nos extremos, né, das premissas, e o que eu quero concluir é o sujeito da segunda premissa com o predicado da primeira, né? Então, o que queremos construir é YZ. Eu vou depois ser mais detalhado quanto a isso. E aí depois eu tenho o X com o predicado Y. E eu quero que essas duas premissas impliquem em X também tendo o predicado Z. Essa é a primeira figura. E o que significa o asterisco? Né? Significa que você vai poder usar uma das 4 letras. Você tem 4 letras: A, E, I e O. Então, lembrando que A você pode usar a seguinte relação, né? Afirmo. Usa essa relação. Pelo menos comigo funciona. Afirmo e nego. Então você vai entender que A e I são afirmações. Todo X é Y. A. Algum X é Y. I. Aí agora eu nego o E. Nenhum X é Y. E. Algum X é não Y. O. Afirmo, nego. Né? Então, eu tenho aqui as estruturas. Né? E são essas estruturas que vou usar como funções dentro dessa figura aqui. Então, essa é a figura. E o que Aristóteles faz é mostrar que só existem 4 possibilidades de escolhas de letras A, E, I, O no lugar dos asteriscos para que essa figura, essa sentença seja verdadeira. Só existem 4 possibilidades de escolhas. Vamos fazer o seguinte, fazer uma conta combinatória, né? Eu tenho aqui 3 posições. Eu tenho 3 posições e eu tenho para cada uma delas 4 possibilidades. Então, tenho 4 vezes 4 vezes 4. Né? Essa seria a quantidade de formas de escrever nomes, né? Usando essas 4 letras. Mas o fato é que só existem, Aristóteles mostra que só existem 4 figuras, 4 estruturas. Né? E essas estruturas são exatamente as que ele apresenta aqui. Bárbara. Então vamos tentar usar Bárbara. Ih, ficou feio, né, dizer isso, né? Eu vou usar a estrutura Bárbara. Então, Bárbara.
E vamos usar sempre a palavra. Da palavra, vamos usar apenas as vogais. Então, é A e A. Ou seja, em todo lugar que tiver asterisco, eu vou usar o A. Vamos ver o que é que acontece. Nesse caso, eu vou ter que A. E olha qual é a estrutura. YZ. E A. XY. Implica em A. XZ. Vamos ver o que é que isso quer dizer. Essa é o primeiro silogismo, né? Então vamos ver o que é que isso quer dizer. Aqui eu tenho todo y é z e todo x é y. Vamos fazer um desenho rápido aqui. Eu vou fazer z. Agora eu vou desenhar o y. Vou desenhar pronto. Então vou desenhar y. Então o que eu tenho aqui, todo y é z. Essa é a minha primeira premissa. A segunda premissa me diz que todo x é y. Então, se eu quiser escrever x, eu tenho que escrever x aqui. Todo x é y. Naturalmente, que todo x é z. Né? Todo x é z. Então, de uma dedução óbvia, concluímos que se todo y é z e todo x é y, então todo x é z. Né? Estou escrevendo dessa forma, mas a gente poderia usar uma... Oi? Oi? Foi involuntário, né? Eu acredito. Teve um ruído aí, mas que foi involuntário. Vamos lá, então continuando. Uma outra forma da gente usar essa estrutura é tentar verificar por argumentação, né? Eu estou dizendo que todo x é y. Então isso significa que para qualquer x que eu considerar, qualquer x pequeno no conjunto x, então x pertence a y. Observa que essa é a conclusão direta da afirmação, da premissa de que todo x é y. Né? Qualquer elemento que você considerar do conjunto x, então ele é um elemento do conjunto y. Vamos voltar aqui para ver qual é a estrutura. Eu quero mostrar que se todo y for elemento de z, então a primeira premissa diz que para qualquer y que eu considerar, então y pertence a z. Essa é a primeira premissa. A segunda é que todo x que eu considerar, ele pertence a y. A segunda é que para todo x que eu considerar em x, então x pertence a y. Agora eu argumento, né? Ora, então dado x, dado qualquer x, temos que x pertence a y. Do mesmo modo,
dado qualquer y, que posso considerar como sendo igual a x, temos que y pertence a z. Portanto, dado qualquer x, então x pertence a z. Essa é uma argumentação moderna que podemos fazer já baseada em uma série de sofisticações de linguagem, né? Então aqui eu estou fazendo a seguinte a estrutura, né? Eu estou chamando a atenção ao fato do que eu sei, né? Então, ora, dado qualquer x, eu sei pela primeira premissa que x é um elemento de y. Do mesmo modo, dado qualquer y, que eu posso considerar já sendo igual ao x que eu considerei a princípio, temos que y é igual, também pertence a z. Agora eu posso concluir desses dois fatos que o y, que eu considerei que é elemento de z, pode ser considerado como sendo o x que eu considerei a princípio. Portanto, o x, que é elemento de x grande, é ele também elemento de z. Então veja que temos aqui uma outra estrutura que diz exatamente isso que essa estrutura aqui fala, né? Então temos assim como comprovar que Bárbara é verdade. Ou seja, Bárbara de fato funciona. Se eu considerar... E veja que eu estou considerando pertinência, né? Estou considerando o conjunto e considerando que todo x é y. E estou considerando pertinência porque a função de pertinência satisfaz essa estrutura de uma forma completa, né? Mas a gente poderia usar outras estruturas, né? Então, como, por exemplo, dizer que um ponto pertence a uma reta, por exemplo, né? Ou dizer que uma função tem essa característica ou aquela, né? Então, a ideia, por exemplo, se uma função ela é real, eu digo que toda função diferenciável é contínua. E digo que toda função que é limitada é contínua em intervalos compactos. Né? Então, toda função diferenciável vai ser limitada em intervalos compactos. Essa é que é a conclusão direta, porque toda função contínua é diferenciável. Toda função diferenciável é contínua. Né? Então, se as funções contínuas são limitadas em intervalos compactos, é porque funções diferenciáveis também são. Né? Ou seja, então a ideia de Bárbara, né, uma aplicação seria essa. Né? Vocês vão estudar funções diferenciáveis logo mais, então vocês vão entender do que é que eu estou falando. Mas bem, então, seguindo o barco. Quando eu concluir logo mais, aí eu deixo vocês falarem. Se vocês já estiverem falando, né? Não estão. Pois bem, então agora vamos para a outra. Celarent. Eu estou tentando deixar vocês com a vontade de entender como é, por exemplo, que Aristóteles ensinava os seus pupilos lógica. Ele ensinava assim, como eu estou tentando ensinar a vocês. Fazendo usando essas figuras e mostrando, por exemplo, que se você considera um conjunto de coisas e você diz que todas as coisas y, elas são z, elas têm a propriedade z, porque ser predicado é uma propriedade, né?
Então eu digo, por exemplo, toda função tal é diferenciável. Eu estou falando de funções, a função é o sujeito e diferenciabilidade é o predicado do sujeito, né? Então eu estou dizendo então que o y é o conjunto das funções e o z é o conjunto das funções diferenciáveis. Estou dizendo que toda função y é diferenciável. Isso seria aqui a yz, né? Então veja que existe todo esse conjunto, lembrando que Aristóteles nunca soube o que era uma função contínua, da forma que nós sabemos, que eu espero que vocês logo mais saibam. Ele nunca soube o que era derivada, nem integral, nem muito pouco números complexos, por exemplo. Né? Todas essas coisas fugiram ao campo espectral dele porque são coisas hipermodernas. Precisamos de muitas outras coisas para poder chegar nesse patamar que eu posso dizer ali que é um patamar da idade pós-moderna, né? Ou seja, na verdade, eu vou considerar que nós estamos no pós-modernismo, mas então vamos considerar moderna, né? Que seria ali depois da Renascença, com um berço ainda no pré-renascentismo. A ideia de que Descartes ele reinaugura a linguagem racional, mas ele não para nele, né? Essa reestruturação não para nele. Então temos vários outros filósofos e lógicos que se antecipam e fazem uma estrutura do que viria a ser o que hoje chamamos de lógica formal, né? Ou seja, o simbolismo e toda essa representação que usamos hoje, ela vem aí século XIX, século XX, não antes disso. Lembrando, e devemos sempre lembrar que Newton, quando se fechou para estudar, ele estava com os elementos. Os Elementos de Euclides era um dos livros que Newton teve a oportunidade de ler. Kepler leu os Elementos de Euclides, muito provavelmente, né? Certamente, não muito provavelmente, certamente. Ele já era do século XVI. O Ptolomeu certamente leu os Elementos de Euclides. Ptolomeu é de 200 depois de Cristo, né? E temos ali o Almagesto escrito por Ptolomeu e temos as cônicas escritas nesse período intermediário e que é usado como base para a estrutura cosmológica de Kepler, né? Ou seja, as leis de Kepler que se baseiam no fato, por exemplo, uma das leis de Kepler é que as órbitas dos corpos movimentam-se em cônicas, sobre cônicas, né? Que são elipses, ou parábolas ou hipérboles. Então, a ideia é que essa estrutura que Kepler inaugura, ela só é possível porque Aristóteles cria esse sistema lógico. Euclides ele consolida toda a informação que ele pôde através das Alexandrias do que era a matemática do mundo que existia à sua época e faz ali um amparado em 13 livros desse conhecimento, usando essa síntese aristotélica. Então isso que eu estou mostrando aqui a vocês é a essência do pensamento racional, do que a gente chama de pensamento lógico. Quando a gente diz, por exemplo, que a gente está sendo enganado, a gente está se baseando nesse tipo de raciocínio. Quando a gente está pensando, por exemplo, que, olha, é ilegal o que esse guarda fez, ele não poderia ter feito isso, né? E aí vem essa invocação dessa legalidade, no sentido de que, mesmo que não exista lei que determine que aquilo é ilegal, a gente sabe quando é ilegal. Porque o raciocínio lógico
das sentenças nos leva a essa conclusão de quando a legalidade ela é aparente ou não, né? Então, no nosso mundo moderno, as coisas elas ficaram muito práticas e esqueceu-se um pouco, ou muito até, de onde essas coisas vieram, né? É muito estranho, por exemplo, que a gente não estude lá na quinta, sexta série do ensino formal, a gente não estude Aristóteles. Deveríamos estudar esse livro, esses livros, 6 livros que Aristóteles escreveu sobre lógica, porque eles são muito básicos, no sentido de que se a gente estudasse lógica da forma adequada, no momento adequado, né, a gente chegaria no final do ciclo médio com um conhecimento de estrutura lógica fantástico. Assim, a gente ia conseguir, se a gente estudasse, por exemplo, equações algébricas da forma que ela foi desenvolvida, da forma que as equações algébricas foram desenvolvidas, chegaríamos ao ensino médio sabendo o quão difícil é uma equação de terceiro grau. E a gente não tem a menor ideia de que é difícil ou não. Né? A gente acha que Bhaskara funciona para tudo e que acaba ali o mundo, quando o mundo ali começa. Né? Então a ideia de estudar essas figuras dessa forma é para dar a vocês essa sustentação de que sim, existe um começo racional para quando a gente começou a pensar argumentativamente. Inclusive, está aqui o lugar, apontei agora há pouco, onde se definiu o que era deduzir. Foi definido o que era dedução. E a partir dessa definição, estamos construindo o que seria uma sentença. Uma sentença que chamamos de silogismo. Então, o que a partir. Ou seja, quais são as ideias que eu tenho que usar para poder concluir fatos. Né? É isso que essas figuras dizem. Que aí, o que Aristóteles fala é o seguinte: se você tem essa primeira figura aqui, as únicas possibilidades de verdade são essas 4. Não existe nenhuma outra. Está aqui, inclusive, um exercício, né, que ele pede para mostrar que só existem essas 4 possíveis. Não tem mais nenhuma outra. Então, não tenho como alcançar a verdade a não ser por esses 4 silogismos. Isso nos diz exatamente quais são as premissas que eu devo considerar, a ordem com que eu devo considerar o sujeito e o predicado de cada premissa e quais são as consequências, as conclusões necessárias que eu vou obter a partir dessas premissas. E já é sabido, assim, a princípio, se você tem essas estruturas em loco, já se sabe exatamente o que você qual alcance você pode vir a ter. Então, todas as deduções que vamos fazer no futuro dependem de distante ou curta implicação dessas figuras. Isso eu acho fantástico, porque é a possibilidade de ver a nascente, né, do rio, exatamente o que estamos vendo, a nascente do rio, como as coisas foram estruturadas a priori, antes mesmo do pensamento de Kant sobre conhecimentos a priori e a posteriori. Ou seja, antes de Descartes, antes de Euclides, antes de toda essa estrutura, estava ali essa construção posta. Né? Então, agora vamos para o Celarente, só para vocês terem mais uma ideia do que é a coisa, e depois eu abro para vocês fazerem perguntas. Tá bom? Então vamos para o Celarente. Celarente. Então, de novo, temos que prestar atenção apenas nas vogais. O E significa que nem todo x é y. Tem que lembrar disto.
Tem que lembrar que o A é todo x é y e o E nem todo x é y. Mas a figura que nós estamos estudando, é essa aqui. Temos que estudar essa figura, né? Então, é sempre assim, ó, sujeito, predicado. Sujeito, predicado. E sujeito, predicado. Essa é a estrutura. O que acontece é que essa aqui é a primeira premissa e a segunda premissa. O que é que acontece? O sujeito da primeira premissa, ele é o predicado da segunda. E observa que ele não aparece na consequência, na conclusão. O que é que acontece então? É que quando você considera um sujeito do qual você sabe um predicado e considera um outro sujeito que tem como predicado o que antes era sujeito, o que você pode concluir é que esse sujeito tem como predicado o que aquele sujeito também tinha. É isso que você pode concluir. Né? Então, essa é a ideia dessa figura. Né? E aí, quais são as possíveis estruturas lógicas dessa figura? É Bárbara, como está aqui, a primeira, e agora Celarent. Então vamos lá. Lembrando que o A significa todo x é y. Eu vou colocar na ordem assim, né? Para vocês sempre lembrarem assim. A x, y significa que todo x é y. O que significa isto, né? Que tudo que estiver aqui tem essa característica. Então, se aqui for x, for y, for z, né? Então, tudo que tiver aqui tem essa característica. Todo x é y. O E é exatamente o que não é aqui, né? O E diz que nenhum x é y. O E diz nenhum x é y. Então vamos ver como é que funciona isso na figura, né? Então a figura me diz que A é E, A, E, né? A ideia é E, A, E. Então vamos ver. Então é E. Aí eu posso usar qualquer letra, tá? Não precisa ser Y, X, Z. Posso usar qualquer letra, mas vamos continuar usando as letras X e Z, tá? Então eu tenho um sujeito do qual eu sei alguma coisa sobre ele, que eu vou chamar de Z. Essa é a minha primeira premissa. E eu tenho algo a mais. Eu sei, e agora tem que ser A. Eu sei, eu tenho uma outra premissa que diz que eu tenho que um outro sujeito, ele tem como predicado o que esse sujeito é. Essa é a minha segunda premissa. O que eu posso concluir é que o segundo sujeito ele não tem a característica Z. Nenhum deles tem a característica Z. Porque eu estou dizendo o seguinte, nenhum Y é Z. Mas todo X é Y. Então, nenhum X é Z. Vamos ver isso construído. Olha, nenhum Y é Z. Então, quando eu construo
o Z, eu vou construir o Z grandão. Quando eu construo o Z e vou construir o Y não está nesse quadrado, o Y está fora. O Y está fora. Então está aqui o Y. É o que diz a primeira premissa. Nenhum Y é Z. Está aqui. Nenhum Y é Z. Quando eu pego um Y aqui, ele não é. Eu boto um pontinho assim para indicar que o Y é um elemento de. Y pequeno é um elemento de Y grande. Então, nenhum Y é Z. Tá aqui a estrutura. E eu sei que todo X é Y. Aí eu vou construir agora o X. O X, quando eu construo o X, eu tenho que construir ele aqui dentro, porque todo X é Y. Todo X é Y. Então, quando eu considero aqui um X, eu tenho que considerar ele já aqui dentro. O que me impede de considerar X aqui. Não existe X que esteja em Z. Nenhum X é Z. Essa é a afirmação que eu posso garantir, né? E aí, como é que eu poderia escrever isso? Só para vocês terem uma ideia, né? Como é que eu posso escrever isso? Então, vamos de novo. Eu vou usar a mesma estrutura que eu usei antes. Ora. E isso aqui é argumentativo, né? Ora. Ou seja, considere o que eu vou dizer. Ou sabemos que, né? A primeira afirmação é que nenhum Y é Z. Ora, sabemos que qualquer Y que pertence a Y pequeno não pertence a Z. Isto é, Y não pertence a Z. Isso para qualquer Y que eu considerar. Também sabemos que a segunda, né? Que todo X é Y. Então, também sabemos que qualquer X que eu considerar no conjunto X, então X é um elemento de Y. Portanto, é a nossa conclusão, portanto, não existe X, vou escrever vermelho, X que pertença a X grande, tal que X pertença a Z. Quando eu digo que não existe, é equivalente a dizer que nenhum X é Z. Né? Então, estou dizendo que não existe. É uma outra forma de expressar o mesmo que eu queria expressar. Né? O mesmo que diz a sentença. Então, vou ficar por aqui e peço que vocês façam como atividade as duas outras estruturas, o Dari e o Fério. Peço que vocês verifiquem essas estruturas, assim como verifiquei, fazendo os diagramas de Venn, fazendo uma estrutura argumentativa. Como eu disse, a dedução é um discurso. Então é necessário você deduzir a partir de expressões. Tá? Essas expressões elas usam de formalismo, e a linguagem matemática tem o formalismo, tem uma própria semântica, e vocês vão aprendendo aos poucos essa semântica. Não é para vocês aprenderem rapidamente, mas existe uma certa celeridade que é necessário para vocês entenderem, inclusive, como é que nós usamos certas linguagens, certos jargões e o que significa eles. Né? Então, espero que
que vocês tenham aproveitado. Eu não vou parar a gravação. Agora deixo para vocês tirarem dúvidas. Tem dúvidas? Olá, estão aí? Vocês têm dúvida? Pode. Professor, boa noite. Boa noite. Tem algum local onde eu possa obter as aulas anteriores e as atividades que o senhor já tenha, por acaso, pedido para entregar? Porque eu sou um desses novatos que entraram no curso agora e eu estou tentando acompanhar. Então, tem coisa que eu já perdi, que já foi dada, mas eu não pude assistir. E provavelmente deve ter alguma atividade que é para entregar e que eu não estou sabendo qual é, nem onde que pegar, enfim. Ok. Veja. Você está no grupo do Facebook, não é? Sim. Lá tem as aulas que eu gravei. Infelizmente a última aula estava sem som, mas vai esquecendo isso. Tem as outras aulas lá. Essa aula que estava sem som, a gente vai falar sobre as coisas que falamos lá, então não se preocupe com isso. Quanto à questão de atividades, o que eu estou fazendo é ler esse material que eu estou acompanhando aqui no texto, né? Esse material aqui, tá? Então, a minha ideia é ler ele até a gente ter visto a estrutura básica de lógica e depois a gente passa para outro material, que seria a segunda fase do curso, e até o momento quem está passando atividades é a tutora. Né? Então, ela tem lá como é os contatos que ela passou, que está lá no grupo, né? E você pode entrar em contato com ela para que ela passe para você, já que se você já não tiver. Né? Isso vale também para os outros que chegaram depois, né? Ok. Ricaele, nesse primeiro exercício pede para mostrar que somente essas possibilidades são válidas, certo? Certo. Mas aí eu fui demonstrar que AY implica em OZ, não é válida, mas minha demonstração mostrou que ela é válida. Vamos lá. Deixa eu ver. A é A e O, né? Que você está usando, né? Deixa eu ver aqui. É A I O. Isso. YZ, XY, XO. Então vamos ver o que é que você está fazendo aí. A, YZ, I, X, Y. Isso não pode implicar em O, XZ, né? O que acontece aqui, ó, todo Y é Z. Então vamos ver. Todo Y é Z. Quando eu escrevo aqui o Y, tenho isso. O que eu tenho aqui é que algum X é Y, né? Então, quando eu vou escrever o Y, o X, né? Quando eu vou escrever o X, eu tenho que algum X é Y. É o que diz o I, né? O O me diz que tem algum X que não é Z. Ah, vamos ver como é que o O é isso, né?
algum x não é z. Então, ou seja, o complemento de x comparado a z é não vazio. Algum x é y, todo y é z, algum x é y. Ah, hum. O que é que está errado nisso, né? Segundo Aristóteles está errado, né? O que é que está errado nisso? O que é, eu não tenho como afirmar. É isso, veja, é porque eu não tenho como afirmar que existe um y aqui, ó. Existe, desculpa, um x, né? Eu não tenho como garantir que existe um x aqui, ó. Porque pode ocorrer de x ser exatamente esse conjunto aqui. Nesse caso aqui, ó, se eu desenhar o x assim, eu não tenho isso. Porque o que é isso? Né? Ou seja, o que significa isso? Isso aqui é uma garantia de que existem elementos que estão em x e que não estão em z. É isso aqui. Isso aqui implica que eu posso, sempre que quiser, desenhar assim: x e z. Dizendo que existe um elemento aqui que é x e que não é z. Mas dessas duas afirmações aqui, eu não posso afirmar essa. Porque tá aqui, eu posso desenhar o x dessa forma aqui, ó, como desenhei verde aqui. Todo elemento de x é elemento de z. Isso aqui não é verdade. Tudo bem? Ricaele, você entendeu? Ok. Mais alguma dúvida? Alguma colocação? Vocês, como foi a exposição? Vocês aproveitaram da exposição? Foi clara? Ok. A ideia é isso, é essa, né? É de ficar cada vez mais claro e de ficar cada vez mais completo, né? Ou seja, quanto mais fala sobre o assunto, ficar mais completo. Por isso que eu acho que vocês precisam de atividades, mas as atividades a princípio são estudar o que está sendo apresentado, né? Estudar sobre o que está sendo apresentado. Mas não se admirem quando daqui a pouco tempo a gente começar a mergulhar dentro do espectro maior, assim, né, de estudar, de estar usando na aula geometria analítica, cálculo e introdução à programação, estar estudando e usando outras coisas, né? Ou fazer referências cruzadas, até porque quando vocês estão estudando geometria, os professores de geometria de cálculo, eles fazem demonstrações, né? E lá as demonstrações que eles fazem usa a estrutura de lógica que nós estamos apresentando. O professor de introdução à programação, ele está ensinando vocês uma linguagem que tem semântica. E como eu já falei na aula passada, toda linguagem que tem semântica tem lógica. Né? Porque você pega ali o conjunto dos As, do conjunto das vogais, o conjunto das consoantes, para formar uma palavra, você precisa. Agora veja o seguinte, é uma coisa que eu estava pensando outro dia, deitado ali no sofá, e fiquei pensando o seguinte. O canto da aula de hoje me remeteu um pouco à ideia dos pactos de sucessão.
e vassalagem da Idade Média, comentário meio aleatório, ok. Mas foi muito boa a aula. Eu não conheço esses pactos aí. Que são esses pactos? Hein, Matheus? Ok. Por que a aula remeteu você a isso, a esse pensamento? É... mas bem, a ideia é a seguinte: estava outro dia pensando no sofá, pensando sobre o seguinte, né? Que qual era a estrutura geopolítica de Aristóteles, né? Vamos pensar Aristóteles já em idade avançada, então ele já não tinha, ele não era mais pupilo de ninguém, ele era o tutor e pupilo, ele era o dono de um ideal, né? E tinha como pupilo Alexandre o Grande. Claro que ele tinha a seu dispor uma certa estrutura arquitetônica, de espaço, né? Ou seja, tinha a seu dispor acesso a conhecimentos de outros. Mas no sentido direto, assim, a ideia é que estamos falando de tempos em que os transportes eram por carruagem ou por cavalos, né? Então as construções elas eram de uma forma direta ou indireta muito mais simples do que temos construções de hoje e o tráfego, né? Ou seja, o transporte de uma cidade a outra era uma coisa muito demorada. Então, as informações tinham cartas, né? Ou seja, que demoravam dias, que eram levadas de uma forma muito lenta de um lugar a outro. Então, o mundo era muito pequeno, né? No sentido mais direto. E Aristóteles ele conseguiu desbravar essas fronteiras de conhecimento de uma forma muito é, convincente, né? Assim, dá a entender que ele conseguiu ultrapassar a ideia de limite do que se pode fazer com poucos recursos, né? E ele foi muito longe. Podemos facilmente entender que estamos alcançando a construção de uma época de ouro dos gregos, né? Mas que foi uma época revolucionária assim, para o homem moderno. Né? A gente não teria atingido a modernidade da forma que atingiu sem eles. Né? Se bem que passamos ali uns 1500 anos sem fazer quase nada. Né? Mas bem. Pois bem, temos que concluir a aula. Vocês ficam aí calados, não falam nada. E então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar pré-marcado a nossa aula virtual na terça-feira. Eu lanço o convite e deixo o link para a conferência aqui no grupo do Face. E aí, terça-feira à tarde, vocês ficam convidados a co-estudarem, né? Vocês vão estar estudando suas coisas, eu vou estar estudando as minhas. E aí a gente se conversa em algum momento para vocês. É a ideia de dar a vocês um ambiente de estudo. Eu acho que isso é muito bom. E vocês podem criar essa prática e fazerem entre vocês grupos de estudos, né? Isso é muito vantajoso, sabia? Grupos de estudo pode fazer vocês saírem, dar uma guinada assim muito rápida desse momento de confusão, porque vocês observam o seguinte: vocês estão em 19, né? Para vocês 18. Então tem 18 pessoas. 9 delas conseguem entender certo conjunto de disciplinas, 9 entendem outro conjunto.
E se vocês se juntarem, vocês entendem todas. Né? Essa mais ou menos é que é a filosofia da coisa, né? É que você não precisa, a princípio, saber tudo. Mas você precisa saber algo sobre tudo. Onde tudo está bem delimitado nesse caso, né? Tudo são os conteúdos das 5 disciplinas que vocês estão estudando. Esse é tudo que vocês precisam aprender. Né? Vocês têm um prazo e têm um conteúdo pré-definido. Agora é só ir correndo atrás, né? Correndo para tentar atingir as metas. Para isso, há a necessidade de criar disciplina, criar rotina, criar o hábito. Né? Essa é que é a expressão, criar um hábito, ou seja, fazer e de tanto fazer acabar sendo. Né? Essa é esse o recado. Mas bem, eu preciso ir, minha outra aula já começou faz 10 minutos. Eu preciso concluir aqui para ir para outra aula, tá? Então, boa noite, até terça. Terça vejo vocês lá. Boa noite, professor. Boa noite.